25% das pessoas têm transtornos de ansiedade. Cada 4 pessoas, uma vai ter. Se a gente olhar em volta de vocês, quantos que não vão ter? A questão é que a grande maioria, todo mundo fala que tem síndrome do pânico, né? 70% que vai no meu consultório não tem síndrome do pânico. Tem outros transtornos de ansiedade, tem ansiedade. A questão toda é que a maioria das ansiedades é a fobia. O que a pessoa faz? Ela se esquiva, ela evita. Com isso, o que dá? Ninguém trata. E o sofrimento, e só vai tratar quando ocorre um sofrimento muito grande, pressão muito grande, discórdias familiares, perda profissional, que nós vamos citar um monte de exemplos aí, daqui para frente, que vocês vão ver como que a coisa acontece. Então, na verdade, o que ocorre? É uma patologia que está crescente, tem uma propensão que eu ouvi falar de um colega, que em 2020 vai chegar a 50%, cada 2 pessoas, uma vai ter. Se a gente não entender, compreender direito, vai ser um sofrimento só. Só que para a gente poder tratar, tem que entender, que é o que não acontece. Reconhecendo a fobia específica. Fobia, em grego, é medo. Então, a gente tem que entender que fobia é medo. Específico, eu não falei, simples, não tem nada, a gente põe em específica. Esse medo é uma coisa que, além de ser do DNA, tudo que a gente fala, que é o patológico. E quando é que a gente vê que o medo é patológico ou não? Imagina uma pessoa que tem medo e não vai viajar porque não pega avião. Imagina as pessoas que ficam com pavor de inseto, de animal. E uma coisa que não é tão menos comum, as pessoas que desmaiam em ver sangue, próprio ou de outra. Então, eu vou dar um exemplo, que eu acho que é importante a gente entender para onde chega a questão. Tem um exemplo de uma pessoa que estava numa escuna em Ilhabela, certo? E ia fazer todo aquele passeio. Ele viu uma aranha na escuna, sabe o que ele fez? Pulou para a água. Tudo bem. Só que, sabe qual que é o problema? Ele só ia voltar para a escuna se as pessoas mostrassem que a aranha estava morta. A gente fala isso, parece até piada, né? A gente dá risada. Mas já pensou a situação dessas pessoas? Então, é isso que é a fobia específica. Quanto de sofrimento que traz para essas pessoas. E ela vai apresentar sintomas físicos diante dessa situação temida. A fobia específica, ela modifica a rotina, deixa a autoestima baixa, ela faz uma série de alterações na vida da pessoa. Aí tem a definição de fobia pelo DSM-4, mas a fobia ela tem uma causa, a gente não vai pensar. O problema da fobia, principalmente específica, é que a pessoa pensa o quê quando tem fobia? Quando tem medo de avião, o que vai acontecer com o avião? Vai cair. A projeção é essa. Quem tem medo de dirigir, o que vai acontecer? E medo de elevador, o que vocês acham que vai acontecer? 2 coisas. Ou para e morre sufocado, ou vai cair, não é isso? Medo de inseto, ou de animal que vai ser mordido e assim por diante, não é? Então, quem tem medo, tem um foco, tem uma projeção. Superar as fobias. Lembra que eu falei que fobia, todo mundo se esquiva? Ninguém quer sofrer, é normal. Só que esquivar na fobia é retroalimentar seu próprio medo. Usando o português bem fácil, é um tiro no pé. A regra, única regra que tem é o enfrentamento.
Vocês vão falar, é fácil? Não, não é fácil. Eu vou mostrar por que não é fácil. Mas é um enfrentamento que vence. A gente põe em reavaliar suas crenças. O que é reavaliar suas crenças? É a gente pensar, quem quer vencer a fobia, pensar exatamente o que a gente pensa, como a gente vê, como a gente pensa e como que a gente experimenta o mundo. É fazer essa reavaliação. Por quê? Porque a gente não pode pensar que uma fobia seja maior do que a gente. Quero um exemplo bem simples, bem fácil, mas eu quero honestidade. Quem era criança e tinha medo de bruxa, de fantasma ou do bicho-papão, levanta a mão. Bem honesto. Quando é que a gente deixou de ter medo? Quando não existia. Vocês entenderam? A gente não pode criar um monstro maior do que a gente é. Então, quando a gente sabe que não existe, aquilo deixa de ser.